Eu chamo o Daniel Péricles Arruda, o Daniel, que é arte educador, rapper, poeta, conhecido como Vulgo Elemento, professor do curso de graduação em Serviço Social da Universidade Federal de São Paulo, do campus Baixada Santista. Ele está vinculado ao Departamento de Saúde, Educação e Sociedade, é coordenador do Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Vivências Artísticas, Culturais e Periféricas, graduado em Serviço Social pela PUC, Minas, especialista, tem especialização multiprofissional em saúde mental e psiquiatria pela Escola de Educação Permanente do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP, mestre, bolsista do Programa Internacional de Bolsas de Pós-Graduação da Fundação Ford, doutor em Serviço Social pela PUC de São Paulo e pós-doutor em Psicologia Social também pela PUC de São Paulo. Está em formação em psicanálise pelo Instituto Language, tem experiência com supervisão institucional, medidas socioeducativas, acolhimento institucional, atendimento a criança e adolescente em situação de violências e sistema prisional, com ênfase na estruturação e sistematização de serviços, no trabalho social com famílias, na questão étnico-racial e na arte como mediação da prática profissional. Seja bem-vindo aqui para o nosso encontro, Daniel, que se propõe a falar um pouco sobre o centro e a periferia, as adolescências e medidas socioeducativas. Vamos começar então, Daniel? Sim, vamos lá, podemos. Então, só já fizemos a sua apresentação, né? Certo. E então chama agora Daniel Péricles Arruda, arte educador, rapper, poeta, né? Vamos lá. Com a formação professora em serviço social também. Estamos aqui para te ouvir. Ok. Bom, primeiramente eu quero agradecer, Emanuele, pelo convite. Quero dizer que esse evento é um evento muito importante, uma temática muito necessária, muito relevante. Então, primeiramente, eu quero te agradecer pelo convite. Quero cumprimentar aqui o Pedro, a Érica, que falaram na abertura. Quero cumprimentar aqui a Juliana, que falou anteriormente. Cumprimentar aqui também os profissionais da Casa de Semi-Liberdade de São Luís, a Gabriela, a Mariana, e o pessoal do Centro Socioeducativo de Teófilo Otoni, o João Pedro e a Fabrícia. Então, quero cumprimentar também todo mundo que está acompanhando esse evento, dizer que essa área de atuação é uma área que eu me identifico plenamente, puramente. E antes de trazer a minha fala, que será uma fala pequenina, mas com a intenção de trazer algumas contribuições, algumas reflexões. Quero agradecer também o Hugo e a Muriel, que nos bastidores aqui me deram todo o suporte aqui, mandando o link teste, e conseguimos resolver o problema. Bom, a questão é a seguinte, de onde que eu estou falando? Né? Vamos pensar uma coisa. Não adianta ter títulos se não sabe tratar pessoas. Essa frase é uma frase de uma querida professora chamada Miriam Veras Batista, que morreu alguns anos atrás, uma das professoras que mais orientou esse tema sobre infância, adolescência no país. E quero começar a minha fala mencionando a professora Miriam, pois seria importante pesquisar a respeito das suas produções, das suas contribuições. Então, quando eu vou pensar esse importante tema, eu imaginei o que eu poderia trazer como uma contribuição para o pessoal. Eu moro em São Paulo, mas eu sou mineiro, sou de Contagem, aí, Grande BH. Fui nascido, criado aí e moro aqui em São Paulo há algum tempo, e procuro e tenho essa vivência desses dois territórios no que se refere à medida socioeducativa. Então, a minha experiência vem da minha vivência como adolescente, vem da minha vivência quanto estagiário em um centro socioeducativo, que é o SEAD, foi o SEAD de Lindéia.
como um estagiário que se torna técnico, um técnico que se descobre arte-educador, que se torna pesquisador e professor. Então, assim, o que eu quero dizer é que títulos não é sinônimo de conhecimento. E academia não é sinônimo de certeza absoluta. Que a gente aprende muito com esses meninos e com essas meninas que estão dentro do sistema socioeducativo. Então, eu pensei, em termos de título, dialogar com vocês a respeito entre o centro e a periferia, adolescências e medidas socioeducativas. E já quero começar dizendo o seguinte, eu destaquei aqui 8 pontos e me coloco à disposição depois para mandar algum material, alguma coisa que eu venha citar aqui. Esses adolescentes colocam para a gente um grande desafio, que é o desafio da educação permanente, que é a educação da gente, que é um movimento da gente se educar constantemente, da gente se rever constantemente, da gente fazer leituras constantemente dessas realidades, desses afetos, dessas vivências. Então, eu quero me basear aqui em 8 pontos. O primeiro ponto é pensar o seguinte, quando eu menciono a cidade e a periferia, estamos falando de uma relação desses espaços. E como vai falar o próprio Luiz Eduardo Soares, esses meninos que são da periferia são vistos, nesse jogo em que a gente vive, como os sujeitos perigosos, aqueles que carregam, não o estigma, mas que carregam uma lousa, que carregam uma tábua em que a projeção e que o estigma se afixa. Ninguém é culpado por ser negro, ninguém é culpado por ser periférico. A questão toda se dá no processo de projeção, de transferência daquilo que o outro imagina que eu sou. E é por isso que muitos meninos, tanto aí em Belo Horizonte como aqui em São Paulo, saem da periferia para conhecer algum espaço, seja o teatro, seja um museu, seja até mesmo, olha que interessante, uma instituição que fica dentro da própria periferia, e o adolescente bate na porta e pergunta, eu posso entrar? E o profissional responde, isso é seu, você não precisa pedir para entrar. Por que ele faz isso? Porque ele não se reconhece naquele lugar, porque ele não se sente pertencente, porque ele sabe que em muito desses espaços ele está sendo vigiado. Por isso que ele pergunta se pode entrar num equipamento, veja, de cultura que está dentro do seu próprio território. Então, essa ideia de inclusão e exclusão nos coloca uma grande cilada, porque o adolescente pode estar dentro aí do Teatro Municipal aí da Afonso Pena, ele está incluído culturalmente? Não dá para dizer isso. Fisicamente ele está. Mas e no campo da subjetividade? Ele se sente pertencente, com segurança na porta, vigiando se ele não vai pichar o banheiro? Então, eu quero trazer essa ideia aqui da importância da gente pensar a relação entre centro e periferia. Por que eles falam quebrada, que é um significante muito usado aqui em São Paulo e em BH também? A quebrada. Quebrada vem de um termo que um dia o cara falou, como que eu faço para chegar em um lugar? Você vai aqui, você anda um pouco, você quebra a direita, você quebra a esquerda, você vai quebrando, você chega lá. Então, daí nasce a palavra quebrada. Cortiço, viela, quebrada, maloca, periferia, favela, subúrbio, quilombo, são significantes diferentes, mas que há um fio condutor que passa por todas elas, que é uma questão estrutural, que é fruto da desigualdade social e racial que nós vivenciamos no país. A gente pode perceber e analisar quem são os adolescentes que estão cumprindo medida socioeducativa hoje no país, não somente quantitativamente, mas o que esses adolescentes expressam, quais são suas condições. O segundo ponto, para a gente poder pensar, é que uma das dimensões mais necessárias para trabalhar a socioeducação é a escuta. E a escuta não é especificidade de nenhuma área profissional. A escuta ela é do mundo. Cada área profissional faz a sua escuta do seu jeito. Então, nós temos escutas. E a escuta é uma condição sine qua non para o trabalho socioeducativo, na minha visão. O que é escutar? Como nós escutamos? O que a escuta nos revela? Peço licença para ler um trechinho aqui do texto do Rubem Alves, chamado Escutatória.
Sempre vejo anunciados cursos de oratória. Nunca vi anunciado curso de escutatória. Todo mundo quer aprender a falar. Ninguém quer aprender a ouvir. Pensei em oferecer um curso de escutatória, mas acho que ninguém vai se matricular. Escutar é complicado e sutil. Terceiro ponto. A escuta pode revelar que há adolescentes que se sentem livres quando estão nos centros socioeducativos, outros que se sentem presos quando estão em casa. Liberdade implica, então, alguns aspectos, como, por exemplo, responsabilidade, confiança, condição, implicação e crítica. Liberdade é um sentimento, é uma visão de mundo, é uma posição humana. Liberdade física, liberdade subjetiva e liberdade simbólica. Quarto ponto. Porém, quando se quebra o pacto social, como as medidas, como o ato infracional, digo, a liberdade fica comprometida. Privação de liberdade não pode ser privação de direitos. A liberdade como um direito, essa liberdade fica comprometida. Como mediar? E um quinto ponto que eu acho muito sensível, que é, eu vou tratar aqui, Emanuele, a palavra educador, e aí cada um vai se identificando a partir da sua área. Que eu entendo que educador, educadora somos todos nós. Desde o do porteiro até o diretor da instituição. Todos nós. Então, cada um vai se identificando. O educador, ele observa o adolescente para captar como ele percebe e vivencia essa dimensão, dentre outras. Que dimensão? A dimensão da saída externa, por exemplo, da liberdade e outras coisas. Nisso, rompe o binômio dentro e fora, aqui e lá, centro e periferia. Na minha visão, na minha humilde visão, fica um desafio para a gente de entender que não tem aqui e lá. Por exemplo, quando o adolescente faz alguma coisa, e aí o educador diz, aqui dentro você não pode fazer isso. Quando ele fala isso, ele está indicando que você pode continuar fazendo, mas não aqui. É a ideia do mundão, né? O mundão. As instituições, elas não são um mundo à parte. Elas podem se tornar conforme a sua forma, a sua técnica de trabalho, mas elas não são um mundo à parte. Como foi dito aqui anteriormente, o movimento é para fora. Eu achei isso muito importante. O educador, ele escuta, constrói coletivamente, cria uma rede simbólica de proteção. Aí vem o sexto ponto, o sair na rua, pensando aqui as saídas externas. Em tempos de pandemia, as instituições tiveram que se rever, tiveram que criar restrições, questões da visita, das saídas, dos cuidados, educar os adolescentes, reeducar os adolescentes, socializar os adolescentes nessa perspectiva. Então, sair na rua não é tão simples. Há o risco de fuga, mas também há o risco de felicidade. Há também o sentimento de estar acompanhado e não de ser vigiado. E é isso, é uma construção que depende inclusive do adolescente. Sétimo ponto. No contexto socioeducativo, é preciso planejamento e atenção aos dispositivos legais e culturais para a organização das atividades externas, das atividades internas. E aí eu quero repetir uma coisa com vocês, que é o seguinte: não há atividade externa sem que toque o interno do sujeito. A atividade externa produz uma atividade interna. E aí eu quero trazer recortes de experiência. Frases. Eu vou falar nomes aqui, mas são nomes trocados. Eu tenho essas frases em diário de campo, diário profissional. Primeira frase. Faz um ano que eu não vejo a lua. O adolescente Ricardo disse essa frase em uma saída à noite. Segunda frase. Faz um tempo que eu não sinto o vento. Gustavo, um adolescente dentro de um ônibus voltando de uma excursão. E ao receber o pedido para fechar a janela, ele pede para não fechar porque tinha muito tempo que ele não viu o vento. Tem um filme Netflix que chama O Garoto que Descobriu o Vento, né?
Quem descobre o vento, descobre a vida. Em uma atividade externa, em uma palestra, a adolescente disse, ao ser perguntada, como você se sentiu? Eu me senti gente. O adolescente Tadeu, ao almoçar durante uma atividade externa, depois de alguns meses. Eu não sei mais comer usando garfo e faca. Percebeu o vento, percebeu o manejo dos talheres, perguntar como se sentiu, perguntar se gostou. Então, eu quero trazer essa fala como uma valorização do trabalho de vocês, da importância do trabalho de vocês, considerando, claro, todos os desafios, considerando todas as limitações. E eu acho muito importante a ideia de incompletude, porque abre caminho para o novo, reconhece as limitações e contempla também aquilo que nós não conhecemos, porque as adolescências de hoje são bem diferentes das adolescências passadas. A adolescência hoje ela traz novidades que em outras gerações apareciam numa fase mais tardia da vida. E uma frase final para fechar de um adolescente que ele diz assim, ao receber a informação de que seria desligado, que é uma palavra que eu não gosto. Agora eu estou bem. Agora que eu estou bem, que eu vou sair? Ser informado que o término da medida aconteceu, aparece essa frase, agora que eu estou bem, eu vou sair. Então, isso expressa como a instituição é importante para esse adolescente. E coloca para a gente aí um desafio de pensar que é importante que o adolescente conheça a cidade. A gente ainda tem uma concepção grega de cidade, né? Vocês estão em Belo Horizonte, quem está em Belo Horizonte, aí você fala cidade, quem é de Contagem, por exemplo, fala ir na cidade, significa ir lá no Pirulito, da Praça 7, lá no meio, bem no meio. E em Contagem tem um centro. Você fala centro, remete a Belo Horizonte. Isso acontece muito em regiões metropolitanas, não é somente Contagem, Belo Horizonte, enfim. Do mesmo modo também, nós temos que conhecer a quebrada, conhecer a periferia, a favela, seja o que for. E um outro significante muito importante aqui, Emanuele, pessoal, para a gente poder pensar, que é a ideia dos muros. Eu acho que o muro, ele não é tão ruim assim. Eu acho que o perigo do muro é quando ele se torna uma muralha, porque o muro pode proteger. Eu quero que a minha casa tenha muros. Eu quero que o meu quarto tenha muros. Então a gente pode brincar com esse significante, com esse contorno. A cerca, a muralha, o muro, a parede. A gente pode brincar com isso, com esse significante, e pensar o que a gente está produzindo com isso, né? Se a gente está produzindo uma desumanização ou uma promoção da vida, repensando o que o adolescente é, repensando o que ele espera, e aí a gente tem o PIA, enfim, e repensando também que esse adolescente recai sobre ele uma carga que é muito forte, que é muito pesada, que são dos males ocorridos na sociedade, e esses fantasmas vão se encarnando nesses corpos como responsabilidade pelas grandes violências que ocorrem no país. Então fica esse aí o desafio. E pensar qual a metodologia que a gente se inspira de trabalho, se a gente segue, por exemplo, o Roberto Carlos, se a gente, se é o Paulo Freire, se é o Antônio Carlos Gomes da Costa. Eu acho que a gente tem aí um leque de autores, de contribuições, para a gente não tornar, por exemplo, a academia como um espaço que apenas teoriza essas realidades, mas um espaço que se preocupe e que se propõe. E aí, Emanuel, eu queria fechar compartilhando com vocês uma poesia, uma letra de rap de um adolescente. Isso aqui foi fruto de uma oficina realizada há anos atrás, que se tornou material de pesquisa, inclusive, para a gente poder pensar esse sujeito que transita entre a cidade e a periferia. Então, o adolescente escreveu um rap chamado Uma História. Você está ligado que o mundo é isso aí.
Vamos curtir o rap, vamos ouvir. A vida é embaçada, se eu fosse um vento, o vento é uma vida que te leva ao pensamento. Fico olhando que eu tô ficando louco, tipo assim como se fosse um poço. Os meus pais não vêm aqui me ver, fico bolado e começo a sofrer. Penso em matar, penso em morrer, penso em salvar, penso em viver. Na vida do crime eu entrei muito cedo, achava que era o tal só para mim ter conceito. Traficava, fumava que prejuízo. Na minha infância perdi vários amigos. Mas é Deus o meu grande amigo, porque sempre está comigo. Quero que a minha história tenha um final feliz, final feliz, final feliz. Um final feliz é um novo começo, levar a minha vida e corrigir os meus erros. A vida que eu levo não é fácil, não. Uma rapa de treta tenho no coração. Morar em um abrigo amanhã, quem sabe? Ficar longe da bandidagem. Arrumar um trampo e voltar a estudar é melhor do que cheirar e roubar, pois sei que no presídio não vai ser bom. Quero correr atrás e investir no meu dom. Cantar e dizer o que eu vivo, dizer o que eu penso e o que eu sinto. No mundão, família e diversão. Na escola e numa profissão, sangue bom. Fico por aqui, um abraço. Tenha fé em Deus e valorize o seu espaço. Quero que a minha história tenha um final feliz, final feliz, final feliz. Bom, finalizo por aqui. E, Emanuele, obrigado e me coloco à disposição.